RCP Notícias. Muito boa tarde, são 13 horas em Cabo Verde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta segunda-feira, abrir a conhecer os títulos. Presidente da Roménia de visita ao país, condecorado com o primeiro grau da Ordem Amílcar Cabral. Cabo Verde precisa construir 14 mil fogos e reabilitar outros 40 mil para debelar problema de habitação. O país está em alerta quanto à atividade sísmica na Brava, mas não há motivos para pânico, adverte o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Conselhos Superiores de Justiça dos países da CPLP debatem na praia impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. Cabo Verde e Portugal lamentam a morte da artista Sara Tavares. Presidentes da China e da França pedem que se evite agravamento do conflito israelo-palestiniano. Notícias para acompanhar neste jornal, numa edição de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. A Ministra das Infraestruturas apontou hoje a falta de habitação como sendo um dos maiores problemas sociais que o país enfrenta. Uma tendência que, admite Eunice Silva, só será invertida com a construção de 14 mil fogos e reabilitação de 40 mil. Portanto, estamos com um déficit de mais de 40 mil fogos que precisam ser reabilitados e temos cerca de 14 mil para construir. E nós estamos nessa dinâmica. É que, paralelamente à reabilitação e construção de habitações, nós estamos com uma frente que é a eliminação das barracas. Temos uma outra frente que é o Casa para Todos, que nós encontramos a 40% de execução física e 60% de execução financeira. Na praia, o maior município do país, o déficit habitacional põe-se com muito mais acuidade. Daí justifica a ministra a criação do programa Regeneração Habitat. É um programa que vai apanhar 750 habitações, famílias, e neste momento já estamos a finalizar Calabaceira, já fizemos Safende, agora vamos continuar em 2024 com os outros bairros, num total de 22 bairros. Dados apresentados pela Ministra das Infraestruturas na apresentação do programa Habitação esta manhã na praia, um acto que contou com a presença do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que reiterou a aposta do Governo no aumento do parque habitacional para também reduzir as assimetrias regionais. Por isso é que estas ações estão em todas as ilhas, em todos os concelhos. Fazer a requalificação urbana ambiental para que as pessoas se sintam bem nos bairros e nos lugares onde vivem e tenham menos necessidade de saírem com um êxodo rural intenso, como os fenómenos que nós temos aqui na praia. Levar a economia também para esses lugares, para as pessoas se sentirem bem. E temos um grande desafio de reduzir esse fluxo de êxodos que depois chegam às cidades e as cidades não estão preparadas, não têm condições para dar respostas. E as pessoas passam depois a viver a situação pior do que originariamente eram as suas vidas, muitas vezes nas localidades onde queriam ficar, mas não conseguem ficar por falta de oportunidades. Incentivos fiscais, bonificação de taxas de juros são outros instrumentos anunciados pelo Primeiro-Ministro para mitigar a falta de habitação no país, um fenómeno que afeta sobretudo os jovens casais. A apresentação do programa Habitação acontece no âmbito da proposta do Orçamento de Estado para 2024. O país está em alerta quanto à atividade sísmica na Brava, mas não há motivos para pânico, adverte em nota o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. O INMG em São Vicente vai hoje à tarde esclarecer melhor o país sobre a atividade sísmica registada na ilha. Em nota enviada à nossa redação, o Ministério da Tutela, Ministério da Agricultura e Ambiente, adianta que nas últimas 24 horas foram registados 3 eventos de magnitude superior a 3 na escala de Richter, sentidos pela população, todos localizados na zona de Praia da Guada, sem que tenha havido alteração significativa da profundidade focal. Face à situação, lê-se ainda na nota
que o INMG mantém o estado de alerta na ilha no nível 3, o que significa que fisicamente a quantidade de magma que se acumulou na base da ilha aumentou. Segundo o Instituto, é provável que, do ponto de vista sísmico, o estado se agrave nos próximos dias. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica sublinha que não há motivos para alarme. A nota ainda esclarece sobre o fenómeno observado na costa leste da Ilha do Fogo, mais concretamente no sítio denominado Rola-Rola. Segundo o INMG, não se trata de uma nuvem eruptiva. Os dados registados pela rede de monitorização geofísica do Vulcão do Fogo não mostram nenhuma anomalia que pudessem apontar para uma eventual erupção em curso ou na iminência de acontecer, lê-se na nota. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica avança ainda que, a julgar pelas imagens analisadas, trata-se de nuvens de poeira levantada pela queda frequente de pedras naquele sítio. É também provável que as fortes precipitações ocorridas na ilha durante este ano tenham contribuído para uma maior erosão que favorece a queda de pedras, pelo que a situação não tem nada a ver com a Ilha Brava. A conferência de imprensa para esclarecimento desses fenómenos está marcado para as 15 horas no INMG em São Vicente. Entretanto, o deputado do PAICV, eleito pelo Círculo da Brava, mostrou-se hoje preocupado com a forma como as autoridades do país estão a lidar com a crise que a ilha vive devido à ocorrência nos últimos dias de pequenos abalos sísmicos. Embora sejam de pequenas dimensões, esses tremores devem ser mais bem explicados, porque, diz Clóvis Silva, as pessoas estão em pânico. Desde o passado dia 30 de outubro, a Brava tem sido palco de abalos sísmicos, que já chegaram registros de 4,8 na escala de Richter, e, portanto, a população está amedrontada e em pânico. Nós precisamos, urgentemente, que as autoridades se manifestem e ajudem a acalmar a população. Quando o mesmo evento aconteceu em 2016, em que os registros eram à volta de 3,6 na escala de Richter, e que chegamos ao ponto de ter, num único dia, 1000 eventos do tipo, nós quase evacuamos, portanto, a ilha. Mas naquela altura a atitude foi bem diferente. A população tinha a autoridade nacional próxima, nós estávamos num contexto de muita preocupação, mas havia informação constante. É isto que ajudou, portanto, a acalmar a população e a evitar o pânico. Hoje, em que nós estamos a ter, portanto, eventos com muito mais portanto, intensidade, com menos frequência, a população precisa saber o que é que se passa. Outra realidade que aponta para o agravamento da situação, adverte Clóvis Silva, é a circunstância de a zona como da zona da Furna, que nunca antes tinha sentido abalos sísmicos, estar hoje a ser atingida pelo fenómeno. Hoje de manhã houve outro evento sísmico. Ontem à noite houve mais um evento sísmico. Portanto, o que é que se está a passar? Da Câmara Municipal esperávamos, porque já temos 2 edifícios que desmoronaram, temos casas com fissuras, esperávamos que pelo menos a autoridade municipal declarasse o estado de alerta, para que, na sequência disto, as comunidades sejam contactadas, os líderes comunitários sejam informados para saberem o que fazer. O deputado do PAICV diz ainda estranhar que o Instituto de Meteorologia e Geofísica tenha, neste momento, conturbado uma única pessoa a fazer um leque variado de ações. Uma jovem filha de pais cabo-verdianos. Não era este som que queríamos ouvir, ainda o deputado Clóvis Silva, que diz neste terceiro registro sonoro que estranha que o Instituto de Meteorologia e Geofísica não tenha neste momento conturbado uma única pessoa a fazer um leque variado de ações. Diante deste quadro, Clóvis Silva pede uma maior intervenção das autoridades nacionais e locais por forma a que as pessoas se sintam mais seguras.
Os Conselhos Superiores de Justiça dos países da CPLP estão reunidos na Praia a debater o impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. O presidente do Conselho Superior da Magistratura de Cabo Verde e presidente do Fórum dos Conselhos Superiores de Justiça dos países da CPLP, à margem desta primeira edição da cimeira deste fórum, considerou que a maior preocupação no sistema de informatização da justiça em Cabo Verde são os ataques cibernéticos. Bernardino Delgado defendeu que Cabo Verde deve ter um sistema de backup para recuperar os dados caso haja um ataque cibernético. Pormenores com a Ilson Martins. O presidente do Conselho Superior da Magistratura de Cabo Verde e presidente do Fórum dos Conselhos Superiores da Justiça dos países da CPLP, Bernardino Delgado, avança que nem na vida física nem no mundo virtual se está completamente seguro dos ataques cibernéticos. Desde logo a preocupação com os ataques cibernéticos, não é? A questão da segurança é a maior preocupação, não é? Mas aquilo que eu tenho dito é que nem na vida física e nem no mundo virtual nós estamos completamente seguros. Então temos é que saber conviver com essas questões, as questões dos ataques cibernéticos, não é? Mas também precaver para, em caso de haver, portanto, ataques cibernéticos, termos já um sistema de backup que depois também permita a recuperação dos dados. De momento, eu acho que é a preocupação mais à vista que salta quando nós falamos da implementação do sistema de informatização da justiça em Cabo Verde. Para Cristina Andrade, coordenadora dos escritórios das Nações Unidas contra a Droga e Crime, as novas tecnologias são um meio fundamental para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. É imperioso que os países continuem a trabalhar para que as soluções inovadoras sejam aplicadas de modo adequado e que não gerem novos problemas sociais. Ou seja, consideramos as novas tecnologias como um meio crucial para o alcance do desenvolvimento sustentável, desde que adotem, isto é muito importante, uma abordagem baseada em direitos humanos e que consolidem os riscos específicos inerentes. Por sua vez, o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Correia, aponta desafios que o impacto das novas tecnologias traz ao judiciário. A digitalização dos processos, por exemplo, exige investimento em infraestruturas tecnológicas e treinamento e atualização permanente dos profissionais envolvidos, já que a prestação de um serviço célere, eficiente, eficaz, efetivo e sustentável depende do entendimento e da adequada aplicação das ferramentas e dos recursos disponibilizados pelas tecnologias à área jurídica, entre os quais a assinatura digital, a digitalização de documentos, os processos eletrónicos, as audiências por videoconferência, os softwares jurídicos e os sistemas de educação à distância. No último dia da Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP, sob o tema Impacto das Novas Tecnologias na Organização, Formação e Gestão Judiciária, que será já amanhã, haverá a eleição do novo presidente do Fórum em substituição de Bernardino Delgado. E no final dos trabalhos será aprovada a Carta de Cabo Verde com a representação das propostas do Grupo de Trabalho sobre o impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. E a Direção Nacional de Receitas do Estado, em parceria com o Ministério Público, arrancou hoje com uma formação sobre crimes tributários e tramitação, visando dar combate às infrações fiscais mais graves, como, por exemplo, a fuga e a evasão fiscais. Pormenores com Maria José Macedo. Da parte do Ministério Público, esta ação de formação chegou em boa hora, pois permite aos inspetores tributários capacitarem-se um pouco mais com vista a realizar a investigação em relação a alguns crimes como burla e fraude fiscal, afirmou Quile Fernandes, diretora da Unidade de Informação Financeira, que avançou que em 2017, através de uma avaliação nacional de riscos, detectaram alguns casos de crimes fiscais. Nós em 2017 fizemos a avaliação nacional de risco e
e essa avaliação apontou que um dos crimes precedentes à lavagem de capitais são os crimes fiscais e que, apesar de que os números que nós tínhamos na altura eram poucos casos, menos de 10 casos, aquilo que nós tivemos. Os casos não chegaram à Procuradoria. E eu creio que essa formação vem numa boa hora e que com isso nós conseguiríamos ter mais casos, porque os casos existem, é detectado aqui, e agora vamos preparar em termos de Código de Processo Penal e Código Penal, e não só a legislação do regímero, o regime jurídico de infrações tributárias não aduaneiras. Vamos preparar, portanto, os inspectores de forma que consigam fazer a investigação e depois o processo é remetido ao Ministério, porque o Ministério profere a decisão final. Para a diretora do DNRE, Lisa Vaz, esta ação de formação tem tudo a ver com aquilo que o titular da pasta das Finanças, Olavo Correia, defendeu, que é o de consolidar nos próximos tempos o objetivo de dar um combate mais eficaz aos casos de fuga e evasão fiscal. Tem tudo a ver, não é? Na verdade, a fuga ao fisco tem sido combatido. De facto, como dizia bem, esta é mais uma ferramenta, é mais um instrumento para consolidar esse objetivo, que é, de facto, diminuir os casos de fuga e evasão fiscal, que, neste caso, estamos a falar de crimes, porque nem todos os casos são crimes. Há algumas condutas que são crimes e são esses que estaremos aqui a tratar hoje, para que possam ser melhor instruídos de forma criminal. O curso que hoje se inicia, Crimes Tributários de Tramitação Processual, decorre aqui na cidade da Praia e tem a duração de 2 semanas, envolvendo 25 inspectores tributários ao nível presencial e outros ao nível da plataforma online. A lei estabelece que os crimes tributários e os atos de instrução são executados pela Direção Nacional de Receitas do Estado sob a dependência funcional do Ministério Público. A visita do presidente da Roménia, Klaus Werner Iohannis, a Cabo Verde representa a abertura para relançamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países, frisa o presidente da República, José Maria Neves. Já o presidente da Roménia destacou que os memorandos de colaboração em matéria de educação e a nível sanitário, que vão ser assinados hoje mais tarde, são o reflexo do desejo de fortalecimento das relações entre os dois Estados. Edneia Barros. A Roménia é um parceiro antigo de Cabo Verde desde os primeiros momentos após a independência, lembra José Maria Neves. O presidente cabo-verdiano destaca que a Roménia surgiu como um dos mais importantes parceiros da educação e da ciência, referindo que centenas de cabo-verdianos se formaram naquele país da Europa. José Maria Neves espera que com essa visita haja um reforço da cooperação. No domínio das tecnologias de informação e comunicação, na área da cibersegurança, na área da agricultura, na área da segurança alimentar, na área da proteção civil, mas também ampliando e reforçando a área da educação, ciência e inovação. A presença da Roménia na União Europeia e a dinâmica crescimento e de transformação na Roménia são elementos que nos dão esperança no sentido de um forte reforço das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países. O presidente da Roménia, Klaus Iohannis, também manifestou o desejo do seu país em abrir novas parcerias com Cabo Verde, fazendo referência aos memorandos de colaboração a serem assinados ainda hoje, segundo diz, em temas pertinentes para os dois Estados. Care a fost stabilită cu aproape 50 de ani în urmă. A gestão das situações de emergências, o combate às alterações climáticas, a agricultura, segurança alimentar, educação, investigação e inovação. Os memorandos de colaboração relativamente à gestão de situações de emergência na área sanitária, veterinária e da educação que vão ser assinados hoje são o reflexo do nosso desejo de fortalecimento das relações tradicionais. Dai noi, în primul rând, datorită legăturilor interumane.
Esta é a primeira visita de um presidente romeno a Cabo Verde e Klaus Ioannis afirma que Cabo Verde tem se destacado em África e que é um parceiro confiável da União Europeia. No encontro, os dois presidentes da República também falaram da necessidade da busca de soluções para as guerras atuais entre a Rússia e a Ucrânia e Israel e Palestina, com impactos no continente africano. Um olhar também foi lançado sobre as guerras a nível da região africana. Domnul președinte Neves mi-a prezentat evaluarea sa cu privire la crizele regionale și am agreat asupra nevoii de stabilitate. E concordamos com a necessidade de estabilidade na região do Sahel. Garanti ao presidente Neves o compromisso da Roménia para a estabilização e o desenvolvimento sustentável do Sahel. A Roménia apoia as soluções identificadas pelos atores regionais e dá apoio aos Estados africanos para o desenvolvimento da capacidade de assegurar a própria segurança. Sprijină statele africane în dezvoltarea capacității. José Maria Neves destacou o contributo do presidente romeno no desenvolvimento das relações de amizade entre os dois países e também entre a Europa e a África e ainda entre a Roménia e a África. Facto que, segundo José Maria Neves, justifica a condecoração do presidente romeno com a mais alta condecoração do Estado de Cabo Verde, primeiro grau da Ordem Amílcar Cabral. José Maria Neves também recebeu a mais alta condecoração do Estado da República da Roménia, a Ordem Nacional da Estrela da Roménia. O chefe de Estado da Roménia esteve ainda na Câmara Municipal da Praia, onde recebeu as chaves da cidade, visitou o Memorial Amílcar Cabral e encontrou-se com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia. Às 17 horas é a hora, portanto, para a assinatura dos memorandos de cooperação entre os dois países. Cabo Verde e Portugal lamentam a morte da artista Sara Tavares, que faleceu este domingo aos 45 anos no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro. A cantora tinha sido diagnosticada com um tumor no cérebro há mais de uma década. A morte de Sara Tavares foi lamentada por vários artistas e músicos nas redes sociais, assim como pelos presidentes da República de Portugal, de Cabo Verde e do primeiro-ministro português António Costa. O presidente da República, José Maria Neves, diz que Sara Tavares representa Cabo Verde. Uma jovem filha de pais cabo-verdianos que viveu na diáspora e que, através da música, soube, por um lado, projetar Cabo Verde no mundo e, por outro lado, criar pontes entre os cabo-verdianos que vivem nas ilhas e os cabo-verdianos na diáspora. Sara Tavares, através da sua voz, do seu sorriso, do seu olhar, pôde plantar a paz, a amizade e a fraternidade entre os cabo-verdianos, mas também entre os cabo-verdianos e o mundo. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, a figura da cantora Sara Tavares continuará presente como luz que alumia caminho. Numa nota da presidência portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a vocação, dedicação e determinação da cantora e salientou a sua grande proximidade à música e aos músicos africanos. António Costa também lamentou com profunda tristeza a morte prematura de Sara Tavares através da rede social X, sublinhando a sua linguagem musical própria, na qual se cruzam diferentes geografias sonoras.
O ministro cabo-verdiano da Cultura e Indústrias Criativas também manifestou comoção pela morte de Sara Tavares. Abrão Vicente diz-se sem palavras. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música, em nota enviada à nossa redação, também diz que é com profunda tristeza que recebe a notícia do falecimento prematuro da nossa grande compositora e artista Sara Tavares. O percussionista Miroca Pires, que desde os 18 anos partilhou palcos e gravou vários álbuns com Sara Tavares, diz-se desolado com o falecimento da artista. Miroca, em entrevista ao Moisés Évora, salienta que os olhos de Sara Tavares espelham Cabo Verde. Enquanto percussionista, Miroca Pires trabalhou durante vários anos com Sara Tavares. A ligação musical começou quando Miroca era um jovem de 18 anos. Miroca diz-se desolado com o falecimento de Sara Tavares. Na sua opinião, uma artista com uma voz única e que muito fez para a cultura de Cabo Verde e que sabia o que queria. Até te cantar inglês, até te cantar português, até cantar modo um crioula. Te pensar modo um crioulo. Que ele era, com toda certeza. Miroca realça ainda o lado humano de Sara Tavares. Uma pessoa super bondosa, uma pessoa super direita, generosa. Uma pessoa com luz único. Uma pessoa que queria bem nesse mundo. Então ele tem que ser lembrado. Que tinha o carinho. Uma pessoa passamos as músicas lá, por favor. Passamos ele que as músicas de seu foi feito que tinha o carinho. Minha prova disso. A pessoa te falamos naquele menino que ele mereceu. A Cate Lima, a pessoa te falamos naquele menino lá. Te pediu os outros, pelo amor de Deus. Aquele menino lá, ele fazia tchau para nós, para cada um de nós. Botou a Epsi botou a Cabo Verde, botou a Cabo-Verdianas, botou a Cabo-Verdianos, tudo naquele olhar de seu. E naquele crioulo que ele tinha misturado, que ele tapou nessas músicas. De uma maneira ou de outra, crioulo, ele é Cabo-Verdiana 100%, 120, 130, seja lá. Miroca recordou também as obras gravadas com Sara Tavares. Como acompanhar Sara durante todo o ano, mesmo naqueles intervalos de cesárea, não te acompanhar. Tive a oportunidade de gravar um dos melhores discos que eu tive, o disco Balancei, gravar naquele disco. Era uma parceria que tinha sentimento. Uma parceria forte, que não uni durante todo esse tempo que não consegui estar juntos. E o último tempo foi um bocadinho de sofrimento. Sara é alegria. Todo aquele sorriso na rosto que ele tinha, aquele olhar incrível que tinha. Que ele é um que eu esqueci nunca na minha vida. Miroca Pires, que neste momento encontra-se na Holanda, cumprindo um programa com vários shows. Miroca Pires, consternado com a morte de Sara Tavares, a cantora luso-cabo-verdiana, nasceu em Lisboa a 1 de fevereiro de 1978. É conhecida pela sua fusão de estilos musicais que incluem influências de música tradicional cabo-verdiana, música africana, música popular portuguesa e música contemporânea. Tornou-se conhecida do grande público quando venceu o programa da SIC Chuva das Estrelas em 1994 com uma interpretação de Whitney Houston. No mesmo ano venceu o Festival RTP da Canção com Chamar a Música de Rosa Lobato e João Oliveira. Em 1996 estreou-se discograficamente com Sara Tavares and Shout. Em 1999 editou o álbum Mimabô, que lhe valeu em Portugal o galardão de disco de ouro. Balancei é o título do terceiro álbum e tornou-se no seu cartão de visita internacional, tendo Sara Tavares sido nomeada como artista revelação. Os prémios BBC Rádio 3 World Music em 2007. Em Portugal, as vendas de Balancei valeram-lhe um disco de platina. Em 2008, editou o DVD Alive in Lisbon e em 2011, Sara Tavares, depois de ter ultrapassado problemas de saúde que a forçaram a interromper a carreira, recebeu o prémio de melhor voz feminina nos Cabo Verde Music Awards e colaborou em estúdio com vários artistas, nomeadamente os Buracação Sistema. Em 2009, a artista viu-se obrigada a fazer uma pausa na sua carreira quando foi diagnosticada com um tumor no cérebro. No dia 15 de setembro deste ano, lançou
um novo single intitulado Curtido nas plataformas digitais. O escritor Germano Almeida é o homenageado da Escritaria Cabo Verde, festival literário realizado anualmente pela Câmara Municipal de Penafiel e que agora chega a Cabo Verde. De hoje até sábado, 25 de novembro, a cidade do Mindelo, cidade que o Germano Almeida escolheu para viver, acolhe este festival que gira em torno da vida e obra do escritor. O presidente do Instituto da Biblioteca Nacional explica o porquê desta homenagem. Alguma dificuldade em ouvirmos este som relacionado com esta notícia da Escritaria Cabo Verde que homenageia este ano o escritor Germano Almeida. Portanto, é um som que vai ficar para outros serviços informativos. Agora sim, há o sinal de que é possível ouvirmos então a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional a explicar o porquê desta homenagem ao escritor Germano Almeida. Em 2021, a Secretaria de Penafiel homenageou o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, o Prémio Camões 2018, pelo que logo nesta altura o Sr. Ministro da Cultura assumiu trazer essa escritaria para Cabo Verde, trazer essa homenagem e numa parceria conjunta com a Câmara Municipal de Penafiel. Em 2023 a escritaria também chega a Cabo Verde e esta homenagem chega até a cidade de Mindelo. Estamos a falar de um festival literário em que todo o seu contexto vai ser sobre a vida e obra do nosso escritor. Matilde Santos não descarta a possibilidade de levar as próximas edições da Escritaria para outras cidades ou ilhas do país, mas esclarece o porquê da escolha de Mindelo para acolher esta primeira edição deste festival literário. Talvez noutra altura ir para outros locais, mas sobretudo porque é o local onde Germano Almeida também adotou e está, embora sendo originário da Boa Vista, o facto de também estar aqui a residir na cidade de Mindelo é um dos motivos para trazer a Secretaria para Cabo Verde e precisamente para a cidade de Mindelo. Durante o festival, a recente obra de Germano Almeida, Infortúnios de um Governador nos Trópicos, vai ser apresentada. A abertura oficial da Escritaria Cabo Verde acontece amanhã à tarde no Centro Cultural do Mindelo, numa cerimónia a ser presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. A abertura oficial do Parlamento Infanto-Juvenil teve lugar hoje na Assembleia Nacional, com os deputados representantes de todas as ilhas a exporem os problemas que afetam as suas vidas. O Ministro da Família, ao presidir o ato, pediu aos participantes para encararem o momento como uma oportunidade para exigir dos governantes presentes no evento soluções para os problemas que afetam a construção do seu futuro. Joana Lopes. Este ano, a comemoração do 34º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças se associa ao Parlamento Infanto-Juvenil com foco no direito das crianças e na ação climática. As atividades vêm decorrendo desde o dia 18, sábado, mas a cerimónia da abertura coube hoje ao Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Se dirigindo aos deputados do Parlamento Infanto-Juvenil, direcionado às crianças, adolescentes e jovens, pediu-lhes que encarem o momento como uma oportunidade para exigirem do governo presente no ato todas as condições para a construção do futuro. Aproveitem. Não vejam isso como um momento lúdico ou de preenchimento de calendários, mas sim como um espaço para estarem presentes, atentos e com responsabilidades. Exigirem o que têm de exigir para a construção do vosso futuro, para que o nosso país continue a ser um país de esperança, mas um país de liberdade, um país de democracia. E os países livres e democráticos respeitam o ambiente, respeitam o clima, respeitam as pessoas, respeitam a dignidade da pessoa humana.
Pois assim declaro aberta esta sessão extraordinária do Parlamento Infanto-Juvenil 2023, com foco na Convenção dos Direitos das Crianças e a Ação Climática. Um bom Dia Mundial da Criança para todos. Os ministros da Indústria e Energia, da Agricultura e do Ambiente e da Família e as direções nacionais do Ambiente, Educação e o ICA estiveram lá para serem interpelados pelos deputados e lhes dar respostas concretas. Fernando Elísio Freire reafirmou o compromisso do governo para dar combate aos males que as crianças enfrentam, prometendo tolerância zero para com os crimes de agressão sexual de menores. Está em curso, pois, o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E no plano o governo é muito claro. Nesta questão não há estatísticas, não há números. Um caso apenas é uma vergonha para Cabo Verde. E devemos todos, mas todos, combater o abuso sexual de forma veemente, tolerância zero e uma justiça implacável com os abusadores. Este ano, várias instituições se associaram à realização do Parlamento Infanto-Juvenil, entre elas a Unicef, o Programa Ação Climática financiado por Luxemburgo. Um evento que conta também com o engajamento do ICA, do Ministério da Educação e da Direção Nacional do Ambiente. Nas suas mensagens, os parlamentares falaram das situações que passam nas suas ilhas, como agressão sexual de menores, trabalho infantil, crianças a viver na rua e a passar por outras dificuldades e sofrendo com as consequências das mudanças climáticas. E o Salão Nobre da Câmara Municipal do Sal acolheu esta manhã um Fórum Infanto-Juvenil com foco na ação climática, uma forma de marcar o Dia Internacional da Criança e os 34 anos da Declaração dos Direitos da Criança, dando voz aos futuros protagonistas da defesa do ambiente e da ação climática. Reportagem de Vítor Sousa. O Fórum Infanto-Juvenil pretende estimular e incentivar a participação das crianças e dos adolescentes e envolvê-los em ações e decisões que dizem respeito à proteção integral da criança e o desenvolvimento sustentável. Este ano o lema escolhido foi a Convenção dos Direitos da Criança e a Ação Climática, porque afinal são as crianças de hoje os futuros agentes da ação climática, conforme disse o vereador do Saneamento e Ambiente da Câmara Municipal do Sal, Francisco Correia. A razão da existência de um país é a existência da sua criança para moldar o futuro do país. Sendo o ambiente uma preocupação universal e global, não há como desligar a criança do ambiente. Porque quando tratamos do ambiente com carinho, preservando e diminuindo potenciais riscos de catástrofes naturais, chuvas e diluvianas, e incêndios, subida do nível da água do mar, automaticamente estamos a preparar o país para que a futura geração não venha a sofrer o que estamos a sofrer hoje. O sofrimento que hoje estamos a passar é por causa da inadimplência dos nossos antepassados. As crianças não são pura e simplesmente espectadores, são os potenciais homens que vão mudar o futuro da humanidade. Há que criar oportunidades para as crianças e promover fóruns onde possam expressar o que pensam e o que sentem e mantê-las sempre ativas. Assim recomenda a delegada do ICA no Sal, Keila Soares. A criança hoje mais do que nunca deve ter a voz ativa, portanto o peso da sua voz deve ser a maior de todas, no que diz respeito ao exercício pleno do seu direito e de forma a levar a sua opinião, a levar as suas preocupações e propostas para a criação de políticas públicas de proteção à criança e adolescente. A ação climática, portanto, temos os de grande nível, que de certa forma não sempre acabam atingindo, sobretudo as nossas crianças. Podemos considerar o elo mais fraco no que diz respeito ao controle e à sobrevivência. Manter as crianças sempre presentes, sempre ativas, sempre informadas nas mudanças e na forma com que deve proteger o nosso ambiente e prevenir qualquer consequência que as suas mudanças podem ter nas suas vidas. A segurança ambiental como direito da criança, a Convenção dos Direitos da Criança e medidas para proteger as crianças dos impactos das mudanças climáticas foram temas dos painéis do Fórum, que contou com uma ampla participação de crianças e adolescentes dos liceus e das escolas da Ilha do Sal.
Hoje, 20 de novembro, comemora-se o Dia Mundial da Criança, data em que a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração sobre os Direitos da Criança em 1959 e a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989. Portugal doa 60 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a Cabo Verde, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, gerido pela Comissão Europeia. O Ministério da Saúde de Portugal doa 60 mil doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério de Saúde de Cabo Verde. Segundo nota do Ministério de Saúde, esta doação constitui um sinal de solidariedade e contribui para reforçar a luta contra a Covid-19 em Cabo Verde. A cerimónia de entrega oficial destas vacinas é às 15h30 na sala de reuniões do Ministério da Saúde e contará com a presença da Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, e do embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço. E agora falemos do desporto. A Seleção Nacional de Futebol já está na África do Sul. A comitiva chegou esta madrugada ao país de Nelson Mandela depois de uma longa viagem desde a cidade da Praia. Não é assim, Elvis Neves, que se junta a nós em direto. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A Seleção Nacional já se encontra na África do Sul depois de uma longa viagem. Os jogadores encontram-se no hotel a descansarem para logo mais realizarem um treino de adaptação no estádio que recebe o jogo de amanhã. Para já há um ambiente muito bom no seio da seleção, todos confiantes na vitória diante da Eswatini. Bobista e mais 2 jogadores vão fazer antevisão a esta partida e nos próximos serviços informativos da Rádio de Cabo Verde vamos trazer as reações. Elvis Neves, a partir da África do Sul, aqui em Bombela. Elvis Neves, que vai fazer o relato desta partida entre Eswatini e Cabo Verde, às 12 horas de Cabo Verde, o que vai obrigar certamente que o Jornal da Tarde tenha que ir ao ar às 14 horas. E na atualidade internacional, os líderes da China e de França, Xi Jinping e Emmanuel Macron, concordaram hoje que é prioritário evitar um maior agravamento do conflito israelo-palestiniano, em particular a emergência de uma crise humanitária mais grave, segundo a imprensa estatal chinesa. Durante uma conversa telefónica, os 2 chefes de Estado abordaram o conflito em curso no Médio Oriente entre Israel e o movimento islamita Hamas e concordaram com a solução fundamental dos 2 Estados para o conflito israelo-palestiniano, segundo relatou a televisão estatal chinesa CCTV. O telefonema entre Macron e Xi surge no mesmo dia em que os ministros árabes e muçulmanos apelaram em Pequim a um cessar-fogo imediato em Gaza. Os ministros dos negócios estrangeiros chinês o ministro recebeu hoje o seu homólogo palestiniano e durante a conversa o líder chinês apelou ainda a Paris para proporcionar um ambiente de negócios justo e não discriminatório para as empresas chinesas que investem em França. 15h43. Vamos, já no fecho desta edição, recordar os títulos. O presidente da Roménia de visita ao país, condecorado com o 1º grau da Ordem Amílcar Cabral. Cabo Verde precisa construir 14 mil fogos e reabilitar outros 40 mil para debelar problema de habitação. O país está em alerta quanto à atividade sísmica na Brava, mas não há motivos para pânico, adverte o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Conselhos Superiores de Justiça dos países da CPLP debatem na Praia impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. Cabo Verde e Portugal lamentam a morte da artista Sara Tavares. Xi e Macron pedem que se evite agravamento do conflito israelo-palestiniano. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, a técnica Dão Brito, e a realização a Jamila Carvalho. Temos os títulos às 14 com a Maria José Macedo.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.